Olá, meninos do sexto ano. Chegou o dia da nossa verificação parcial e agora eu vou ler a prova, né, para que vocês possam então realizar essa prova com bastante cuidado, após ter estudado, fazendo bem detalhadamente, ok? Primeira informação que eu vou passar para vocês é sobre essa numeração. Não se atentem para essa numeração, porque os números vêm 38, 2, 6, 12, 40, porque essa numeração foi referente a questões que eu já utilizei e que eu não consegui alterar a mesma, tá? Mas isso não vai interferir na forma como você vai fazer a prova. Vamos lá, então? Primeira questão, né, da prova diz o seguinte: analise o gráfico que mostra os percentuais dos principais gases que compõem o ar atmosférico. Então, aqui tem uma imagem que é semelhante à que vocês têm no livro de vocês, né? E está dizendo aqui, um gás, né, tem 78%, aqui tem um outro 21% e aqui 1%. Aí são duas perguntas a respeito desse gráfico, né, da análise desse gráfico. A letra A: cite o nome dos gases que correspondem a cada porcentagem indicada. Então, na hora de responder, você vai ter que colocar 78% é o gás tal, 21% é o gás tal e 1% é o gás tal, tá? Coloque a porcentagem e o nome do gás para não fazer confusão. E na letra B diz assim: descreva a importância do gás encontrado em maior quantidade no ar atmosférico. Então, desses gases que estão representados aqui, qual é o gás que é encontrado em maior quantidade no ar atmosférico? Aí você, na letra B, vai colocar o gás tal tem a seguinte importância e descreve a importância desse gás. Vamos lá para a próxima questão. A próxima fala assim, olha: atualmente, alterações da atmosfera são consequências de fatores naturais e, principalmente, decorrência de ações humanas, como a poluição causada pelos automóveis e pela incessante atividade das fábricas e o desmatamento de florestas, entre outras. As mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa e pelo aquecimento global revelam que a atmosfera é tão frágil quanto preciosa. Aí vem o comando da questão. Um dos gases responsáveis pelas alterações na atmosfera descritas no texto é o gás. Aí temos letra A, carbônico, letra B, nitrogênio, letra C, oxigênio e letra D, ozônio. E aqui vocês têm que ter cuidado porque tem 4 gases e os 4 são encontrados na atmosfera, mas a resposta correta é o gás responsável pelas alterações na atmosfera descritas nesse texto que nós acabamos de ler, ok? Vamos lá para a próxima. Um guia turístico de uma viagem aérea estava falando sobre a atmosfera terrestre em pleno voo, quando de repente um turista o interrompeu com a seguinte pergunta: em qual camada da atmosfera ocorre o fenômeno meteorológico furacão? Se você fosse o guia, qual das seguintes camadas você incluiria na sua resposta? Estratosfera, ionosfera, mesosfera ou troposfera? Então, aqui você vai marcar a camada correta para essa pergunta. Em qual camada da atmosfera ocorre o fenômeno meteorológico furacão, ok? A próxima diz o seguinte: analise a imagem. E aqui tem uma imagem, né? Uma vela, aqui está mostrando uma seta, combustível, aqui outra seta, oxigênio do ar. Aí colocou um copo sobre essa vela acesa
aqui oxigênio confinado e aqui no final está escrito acabou o oxigênio. E a vela apagou, né? Na letra A diz o seguinte: explique a relação entre o gás citado na imagem, que é o gás oxigênio, e a ocorrência de fogo. Então, qual é a relação? Como é que você pode explicar a relação que existe entre esse gás oxigênio e o fogo acontecer? E na letra B, cite uma função do gás liberado durante a combustão. Então, aqui você tem que pensar qual é o gás que é eliminado durante esse processo de combustão. Já sabe qual é esse gás? Qual é a função desse gás, tá? Que função ele tem? Vamos à próxima. Leia as informações a seguir. Aí o texto diz assim: você já pensou quantos hectares de florestas nativas foram derrubados para produzir o papel de seus livros e de suas avaliações? Muitas pessoas responderiam que foram milhares, mas a resposta correta é praticamente nenhum. Há pelo menos 50 anos, a melhor forma de obter celulose é com florestas plantadas para essa finalidade. Assim, evita-se que florestas nativas, como a floresta amazônica, e os remanescentes de Mata Atlântica sejam usadas para produzir papel e também móveis, lenha, carvão vegetal, chapas de madeira. Hoje, além de uma pequena quantidade feita de reciclagem, a maior parte da produção de papel e celulose vem de áreas reflorestadas. Terminando o texto, vamos lá para as informações que a gente vai ter que entender também para responder a questão. Os vegetais absorvem os gases da atmosfera para realizarem a fotossíntese e desenvolver o seu ciclo de vida tanto pelas matas nativas quanto pelos reflorestamentos. O gás absorvido pelos vegetais, originado dos animais, e o gás eliminado pelo vegetal e utilizado por nós são. Então, aqui vocês vão ter que escolher a resposta, onde primeiro vem o nome do gás que os vegetais absorvem e esse gás ele se originou dos animais. E a segunda resposta fala do gás que é eliminado pelos vegetais e que nós utilizamos. Vamos lá para as opções. Letra A, gás carbônico e oxigênio. Letra B, hidrogênio e oxigênio. Letra C, oxigênio e nitrogênio. E letra D, nitrogênio e gás carbônico. Então, não se esqueçam que primeiro vai vir o gás que os vegetais absorvem, e esse gás que os vegetais absorvem foram gases que os animais liberaram. E o segundo gás é o gás que o vegetal elimina e que nós utilizamos, né? Nós, seres humanos, e os outros animais também utilizam, ok? Próxima questão. Iniciou no século XVIII a Revolução Industrial, que gerou uma maior utilização dos combustíveis fósseis, especialmente os derivados do petróleo. Esse fato aumentou a emissão de gases poluentes na atmosfera, sem que, a princípio, houvesse preocupação com as consequências que poderiam ser provocadas. Somente mais tarde, os cientistas passaram a estudar os efeitos que as emissões de clorofluorcarbonos, representado pela sigla CFC, que é um gás muito usado em geladeiras e em aerossóis, estariam causando à atmosfera do planeta. Descobriu-se que o CFC destruía o ozônio da estratosfera. Assim, a Terra passou a receber diretamente uma carga excessiva de radiação ultravioleta.
Outros gases industriais, especialmente o gás carbônico, que a gente pode representar por esse símbolo, né, CO2, ao se acumular na atmosfera, impede a dispersão do calor emitido pelo Sol, ou seja, impede que esse calor emitido pelo Sol se espalhe, tá? Se dissolva, se disperse. E provoca, então, um aumento da temperatura do planeta, que se denomina, então, como é denominado o aumento da temperatura do planeta? Sedimentação de algas, efeito estufa, sequestro de carbonatos ou biomassa de plantas? Uma das respostas vai identificar o que significa esse aumento da temperatura do planeta, ok? A próxima questão vem aqui as instruções, onde pede para analisar a história em quadrinhos e em seguida responder ao que se pede. Aí na história em quadrinhos, um rapaz fala assim para o outro: Ei, você está com pensamentos negativos obscuros? Aí o outro responde: mas que nada, é gás carbônico na atmosfera. Tá? É o CO2 que a gente viu agora na questão anterior, que significa gás carbônico. Aí o que vocês vão precisar responder? Apresente uma consequência do aumento das emissões de carbono na atmosfera. Então, pensando nessas emissões, no carbono que é emitido para a atmosfera, que consequência isso pode trazer? Esse aumento dessa liberação de gás carbônico na atmosfera. Você vai descrever uma única consequência, ok? A próxima questão tem um esquema também com as representações das diferentes camadas da atmosfera terrestre. E aí pede para responder ao que se pede. Então, aqui tem as camadas, né? Aqui está o planeta e daqui para cima a atmosfera. E vem aqui descrevendo as camadas. E aí fala assim: cada camada possui diferentes características que as distinguem, como, por exemplo, a troposfera. E a troposfera está mostrando aqui, ó. E aí, você vai ter que registrar, né, assinalar a questão que fala corretamente sobre a troposfera. Então, diz assim: a troposfera funciona como uma barreira aos raios ultravioletas e é rica em ozônio. Ou, a troposfera apresenta-se como a maior camada da atmosfera, onde o ar é mais rarefeito. Ou ainda, a troposfera contém gases essenciais à vida existente na camada inferior. Ou, por último, a troposfera localiza-se na terceira camada acima da Terra. Então, não se esqueça que você também precisa analisar a imagem para responder a questão. Próxima: verão, praia, sol e pele bronzeada. Eis uma combinação irresistível para as férias. Irresistível para você e para a sua pele, que nesse período do ano costuma ficar exposta ao sol por muito mais tempo que o habitual, principalmente se você é daquelas pessoas que aproveitam o calor para ficar com a cor do verão. O maior problema nesse caso é que esse padrão de beleza pode levar a uma exposição excessiva e inadequada à radiação solar, que pode trazer sérios danos à pele. O mais grave deles, o câncer de pele. Aí vem a informação para vocês responderem. Diz assim: justifique o risco à exposição excessiva ao sol e do câncer de pele, considerando a camada da atmosfera envolvida e suas características. Então, aqui você vai ter que explicar, né? Falar qual é essa camada da atmosfera que está envolvida nessa situação e explicar qual é a relação, né? Por que a exposição excessiva ao sol
E o câncer de pele tem relação com essa camada? E por que a exposição excessiva ao sol tem relação também com o câncer de pele? Então, você vai detalhar essas informações, ok? A próxima tem um texto, é a última, né? A última questão, o texto que fala sobre a camada de ozônio. Vamos lá. Em volta da Terra, há uma frágil camada de um gás chamado ozônio, que é representado por essa fórmula O3, que protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Na superfície terrestre, o ozônio contribui para agravar a poluição do ar nas cidades e a chuva ácida. Mas, nas alturas da estratosfera, é um filtro a favor da vida. Há evidências científicas de que substâncias fabricadas pelo homem estão destruindo a camada de ozônio. Em 1977, cientistas britânicos detectaram pela primeira vez a existência de um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida. Desde então, tem-se acumulado registros de que a camada está se tornando mais fina em várias partes do mundo, especialmente nas regiões próximas do Polo Sul e, recentemente, do Polo Norte. Vamos lá, são 2 itens para ser respondidos. Letra A. Explique a importância dessa camada para a vida na Terra. Então, qual é a importância da camada de ozônio para a vida que existe no planeta Terra? E letra B. Cite uma doença que poderia ser resultado da destruição dessa camada de ozônio. Meninos, essas são as questões. Espero que vocês realizem uma ótima prova, tenham atenção, escrevam cuidadosamente, marquem as questões também com bastante cuidado e não deixem de, ao final, depois de revisar toda a sua prova, de enviá-la para que eu possa receber e corrigir, ok? Ótima prova para vocês, meninos. Por hora é só.